Um dos maiores problemas que temos na educação dos filhos é a deseducação dos pais. Quando os pais são indisciplinados, não possuem rotinas, não possuem limites próprios, as crianças tendem a também não ter rotina, a não ter limites e a não saber seguir roteiros. Portanto, os pais precisam perceber que os filhos muitas vezes são deseducados porque isso parte dos próprios pais, que não se disciplinam, que não se colocam limites, que não percebem a importância de se ter rotina. Não uma rotina fechada, engessada, sem flexibilidade. Mas a criança precisa aprender a ser organizada. Ela precisa aprender a obedecer horários, por exemplo, e que quando chega o horário da refeição, é o horário da refeição, que existe o horário da brincadeira, que existe o horário, o tempo para a internet. Então, os pais precisam atentar para isso. E que os filhos só vão ter esse aprendizado se olharem para os pais, verificando o exemplo que os pais estão dando. Agora, se os próprios pais não têm horário para dormir, não têm horário para fazer refeição, se perdem o tempo mergulhados lá na internet e assim por diante, como exigir que os filhos tenham rotina, tenham disciplina, tenham limites, se isso não parte dos próprios pais? E vale aqui também chamar a atenção dos avós, porque muitas vezes os pais até se esforçam para dar essas coisas aos seus filhos, mas como precisam dos avós em parte do dia, durante a semana, para cuidar então dos seus filhos, os avós acabam sendo permissivos e destroem aquilo que os pais estão construindo. Aí os avós deixam então que os netos tudo façam. A cada pedido dos netos, os avós vão lá providenciar. Isso não pode acontecer. Os avós, em comum acordo com os pais, precisam também manter uma rotina, precisam também dar os limites, ter disciplina com eles. Pensemos agora seriamente: que adultos serão as crianças que não estão aprendendo a ter limites, a ter rotina, a ter disciplina, a ter obediência? Que adultos serão essas crianças quando atingirem a adolescência, a juventude, a madureza? A educação, ela deve ter início na infância. O período infantil, que vai principalmente até os 7 anos, é do mais grave, do mais importante para a educação. Portanto, os pais e os avós precisam se educar para poder educar, dando bons exemplos e mostrando aos seus filhos e netos o quanto é importante ter rotina, que a liberdade, a autonomia possui limites e que é preciso ter esses limites para poder respeitar o direito dos outros. Essa é a essência da educação, que é a formação moral, a formação do caráter, do senso moral, da ética. Isso tem que ser feito prioritariamente na família. É o papel dos pais e também dos avós. É a missão da família na educação das crianças, dessas novas gerações, para termos uma sociedade humana muito melhor do que a atual, onde muitos não sabem respeitar os direitos dos outros. Esse é o aprendizado fundamental, essencial, que os pais precisam promover e os avós precisam auxiliar
para termos então, depois, na sequência, jovens e adultos que saberão realizar uma humanidade muito melhor, mais justa, mais em paz, mais solidária que nós tanto queremos.